qual a sua missão como pai? E é claro que nós podemos incluir todos aqueles que criam filhos, pai, mãe, vovó, mas hoje falar especialmente para os pais, né? Abre sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, nós vamos ler o verso 4 apenas. Nesse texto de Efésios, fala sobre vários tipos de pessoas, como elas devem proceder. Como deve proceder, no capítulo 5 ali, o homem, o marido com a sua esposa, a esposa com o esposo. Como deve proceder os filhos com os pais. Aliás, eu acho que todo pai gostaria que eu lesse o texto anterior do 4, né? Filhos, honrem os vossos pais, né? Então tem que honrar pai e mãe, certamente. Mas a palavra aqui é para os pais. E, a partir desse verso, eu quero conversar com os irmãos sobre esta questão. A missão de ser pai, a difícil missão de ser pai. Imagine que ser pai é como estar num navio ou numa embarcação menor, aquele barco a velas, sabe, com velas de fato, com aqueles panos para puxar o ar, para pegar o ar, ele puxar o barco e está lá você e seu filho. Esse é o desafio de criar o filho. Está lá você junto com ele. E com todas as intempéries, as dificuldades que aquele barco, aquela embarcação vai passar, você tem que guiá-lo certo e chegar no final sem o barco afundar. Muito difícil, né? E como pai, eu acho que às vezes a gente se sente assim, como se a gente estivesse numa embarcação e a coisa está quase afundando e a gente não vai dar conta, né? Você que já criou o filho, você que está criando, talvez você já, em algum momento você pensou isso: Senhor amado, não vou dar conta, o que vai acontecer de mim? Mas, né, é uma boa hora para a gente refletir sobre isso. Verso 4 de Efésios 6 diz apenas o seguinte: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Só isso. São 3 conselhos aqui, na verdade 2, mas o segundo eu divido em 2 partes, para os pais, para a missão de ser pai, para que você leve o seu coração. A primeira, nessa missão, é o difícil desafio de criar filhos equilibrados. Por quê? Porque aqui está dizendo: não provoque a ira aos vossos filhos. Portanto, não crie filhos irados. Essa é a questão. E esse é um dos grandes problemas de hoje, né? Como fazer para o filho não se tornar um filho irado? E a palavra ira aqui, ou a ideia de provocar a ira, é torná-lo contrário ao que você está propondo, né? Um filho desobediente, um filho que não quer seguir os caminhos do Senhor. E aí, hoje em dia, tem-se algumas propostas de criação de filhos. Certamente você já ouviu alguma delas, né? Uma das propostas deste mundo é: nunca desagrade o seu filho, nunca diga não a ele. Você já ouviu essa? Nunca diga não para o seu filho. Se você disser não para o seu filho, você vai frustrá-lo, então ele vai ficar triste com você. A Bíblia não diz isso, né? Para não provocar a ira, a questão não é nunca desagradar o filho. Se você, filho, já foi desagradado pelo seu pai, aceite, é normal, tá? Fique tranquilo. A palavra diz que Deus, ele corrige os filhos que amam. Então, se o próprio Deus, como pai por excelência, corrige os filhos, imagine nós aqui, pais da terra. Mas eu só estou fazendo esse parênteses para dizer que, em partes, a pregação do mundo hoje é: não desagrade o seu filho. Faça tudo o que ele quer. Dê tudo o que o seu filho precisa. E aqui a gente, pai, sofre com isso, né? Diz que a geração anterior não teve muitos, né? Talvez você que já esteja aí com mais idade, quem sabe você passou por isso, você foi criado, você não tinha muita coisa. Talvez tinha lá uma geladeira, um fogão. E eu ouço dizer dos mais antigos, minha mãe, por exemplo, conta que não tinha nem geladeira nem fogão quando ela foi criada. Era criado em umas condições difíceis. Essa geração cria o filho, às vezes dizendo assim: olha, eu vou dar tudo que eu não tive. Não é verdade? Vou dar tudo que eu não tive, e se eu der tudo para o meu filho, aí ele não vai ser um filho irado, ele não vai ficar revoltado. Então eu vou dar tudo do bom e do melhor. É claro que todo pai bom, né, quer dar do bom e do melhor para o filho. Mas essa questão eu não quero que ele nunca deseje alguma coisa eu não possa dar. Todos os brinquedos, toda a condição, tudo que é possível. Mas, irmãos, este também não é o modelo da Bíblia, sabia? O modelo da Bíblia não é dar tudo que o seu filho quer.
E é bom eu saber disso enquanto eu sou pai, né? Quando eu era filho eu discordava. Agora que eu sou pai eu concordo, né? Não é dar tudo que ele quer. Mas a Bíblia tem uma proposta para a criação de filhos, sabia? A Bíblia tem uma proposta. No Antigo Testamento existe um modelo educacional, um modelo de criação de filho. Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, Deus colocou na lei dele. Gente, colocar na lei é como se Deus estivesse colocando no horário nobre da televisão. Isso aqui vocês têm que lembrar. Isso aqui tem que passar aí na mente de vocês. E como seria a educação? Quando vocês se deitarem para dormir. Sabe aquela história, você vai ler a historinha para o seu filho, para ele dormir? Então você lembre para o seu filho da lei do Senhor. Quando vocês caminharem, ao fazer a caminhada com o seu filho, você lembre da lei do Senhor para ele. Lembre do que Deus fez. Quando vocês se sentarem para comer, você lembra para ele do que Deus fez, da lei do Senhor. Hoje de manhã eu lembrei até de uma coisa que acontecia na história de Israel. Quando o povo de Israel passava por alguma situação em que havia um grande livramento de Deus, Deus dizia para eles pegarem, por exemplo, pedras. Às vezes, cada uma das tribos, das 12 tribos, cada um pegava uma pedra e fazia uma espécie de um altar. Mas o altar ali não para fazer sacrifícios, como se fosse um memorando, né, que nós temos hoje. Ficava ali de memória. Por quê? Porque aí quando o povo, ou quando você estivesse com o seu filho, passando ali perto, e certamente a criança ia dizer, pai, por que essas pedras estão aí? Por que esse altar está aí e ninguém pode derrubar? Filho, porque quando nós fomos escravos no Egito, ou quando tal e tal coisa aconteceu, o Senhor nos deu livramento. E aí nós pegamos e juntamos isso aqui para deixar como memorial, para a gente nunca esquecer. Está vendo? É um padrão do Antigo Testamento. Qual? Ensinar os filhos, ensinar a lei do Senhor todos os dias, no dia a dia, batendo nesse sentido, lembrando, para que a criança conheça e para que fique na cabeça dela a lei de Deus. Irmãos, eu acho que os programas modernos aí, os desenhos de criança, copiaram esta parte, esse modelo da lei do Senhor. Sabe por quê? Você que tem filho pequeno, talvez você saiba, né? O filho assiste lá a Galinha Pintadinha. Conhece a Galinha Pintadinha? Vamos falar sobre isso quando as crianças saírem, né? Porque senão eles vão querer assistir agora. Seja lá o que for, Galinha Pintadinha ou qualquer outro desenho. Quanto tempo o seu filho quer assistir isso? Você tem filho pequeno? É todo dia, não é verdade? Se puder, todo dia, de manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Seja o que for, o joguinho, o que quer que seja. Por quê? Porque isso vai ficando gravado. Essa é a ideia. Para se repetir, sempre repetir, para que a criança lembre. Aí ela lembra a historinha, ela lembra a musiquinha. Foi esse o padrão que Deus instituiu lá no Antigo Testamento. Quando ele acordar, fala da lei do Senhor. Quando vocês forem deitar, fala da lei do Senhor. A hora que vocês forem comer, faça isso. Esse é o modelo. E parece que Paulo está lembrando isso aos Efésios. Olha, para que você não crie filhos irados. E o que seria isso, filhos irados? Filhos que não querem saber do Senhor, ou filhos que por vezes tentam agir contra a vontade do Senhor. Então ensine a lei do Senhor para eles. Ensine a lei do Senhor para eles. Filhos que aprendem da lei do Senhor têm mais chances, né, de caminharem, continuarem caminhando. Às vezes acontece até do filho sair da presença do Senhor, dele não estar mais diante do Senhor ou buscando a Ele, mas ele lembra, na verdade, ele sabe a verdade. Talvez você seja um desses filhos, ou quem sabe você seja pai de um filho assim, que não está mais no caminho do Senhor, mas se você for conversar com ele, ele diz, eu sei que eu estou errado. Por quê? Porque foi inculcado, essa é uma palavra do Antigo Testamento, inculcado, colocado no coração dele. E olha, eu creio que Deus fará a obra e Ele faz. Algumas vezes nós vemos pais partirem para o Senhor, sem ver os seus filhos retornando à presença de Deus. O que é uma coisa triste, creio eu, para o pai ou para a mãe. E por vezes eu já vi acontecer, aquele filho se converte e todos que conhecem falam assim, olha, são as orações daquele pai, as orações daquela mãe, que já partiram, mas que o Senhor está ouvindo agora. Criar filhos na presença do Senhor é a melhor maneira em que eles sejam equilibrados, em que eles conheçam a verdadeira lei. Mas como fazer isso, né? O apóstolo Paulo continua aqui, não provoque a ira aos vossos filhos, mas criem na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina, talvez a sua tradução seja um pouco diferente, quem sabe seja disciplina, mas é uma palavra no original lá,
foi escrito em grego, que é paideia. Paideia. O que significa isso? Paideia tem a ver com criança e tal, mas é a palavra dos gregos para educação. O que Paulo está dizendo é propondo uma formação completa. A ideia de paideia é como se hoje, você que talvez esteja mais familiarizado com escola, com faculdade, paideia seria hoje uma espécie de formação completa, projeto educacional. Até mesmo quem não convive nesse contexto já ouviu. Está lá o candidato falando assim, meu projeto de educação é esse. Certamente a gente já ouviu coisa do tipo. E quando a gente ouve esse termo projeto de educação, nós estamos pensando que vai ser proposto da criança na creche até o ensino médio, ou até mesmo a faculdade. Uma formação completa. É essa a ideia de projeto educacional, de paideia que está escrito aqui. Criem eles na paideia do Senhor, na doutrina do Senhor. Ou seja, Deus propõe para que você e eu, como pais, a gente dê uma formação completa para os nossos filhos. Um projeto de educação. Que coisa interessante, né? O que seria isso? Ensinar para o filho a palavra de Deus, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, as instruções do Senhor. E há um detalhe a mais aqui que é muito interessante. Tem um método. Qual que é o método? É esse do Antigo Testamento. A ideia de ser ensinado pelos pais, ensinado pelo exemplo, ensinado pela sua sabedoria. Que coisa fantástica, né? Sabe qual é o método de Deus para a educação de filhos? É o que hoje a gente chama de discipulado. E você, pai, é o discipulador do seu filho. Essa é uma das principais partes da missão de ser pai. Qual é a missão de ser pai? Discipular o filho. E não se preocupe, você está discipulando o seu filho. Mesmo que você não saiba, não queira, ou nunca ouviu essa palavra, né? Nós usamos aqui a palavra discipulado como uma caminhada, né? Às vezes acontece isso, eu proponho para alguém que está talvez entrando, se convertendo, ou que está já participando há um tempo, falo, vamos fazer um discipulado. Quando a gente caminha junto, a gente conversa, nós lemos a Bíblia, conversamos sobre algum texto bíblico, oramos juntos, isso é o que chamamos de discipulado. Mas o maior e o verdadeiro discipulado acontece dentro de casa. Os filhos são ensinados pelos pais. E a Bíblia não está negando isso, não está dizendo, olha, se você for um pai ruim, você não vai ensinar o seu filho. Não, não, não. A Bíblia está dizendo, você vai ensinar o seu filho de como você é. Então, busque ao Senhor para que você discipule o seu filho com a palavra e com a voz, com a vontade do Senhor. Crie ele na paideia, na doutrina, na demonstração do Senhor. Qual que é a recompensa de criar o seu filho na presença do Senhor? Tem algumas. Acompanhe comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. 2 Timóteo 3, 14 e 15. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, um servo do Senhor, um jovem, e ele já lembrou a Timóteo nesse texto, nesse livro, no capítulo 1, da sua avó e da sua mãe. Olha que interessante, dia dos pais, né? Mas aqui também serve para a avó e para a mãe. Às vezes você pode dizer, não, mas o pai não está cuidando, não está discipulando, não está ensinando a palavra, porque por vezes isso acontece. Mas Timóteo foi ensinado pela sua avó Eunice e pela sua mãe Lloyd. Seria tão bom que o pai estivesse educando na presença do Senhor, mas não era o caso de Timóteo, mesmo assim, ele está servindo ao Senhor. Mas olha o que diz 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo de que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem? Da avó e da mãe. E o verso 15. Desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que interessante, pode deixar o verso 15 aí? E olha que interessante, o que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, não é que desde a meninice, desde criança, o Timóteo já era salvo. Timóteo, você já nasceu salvo, tá? Porque você é filho de cristão, então você já é cristão. Não. Diz o ditado que filho de peixe, peixinho é, mas nesse caso não é, né? O Billy Graham, um grande pregador que eu gosto de citar, ele fala que Deus não tem netos. Ou seja, Deus não trata o filho do crente como se ele fosse crente. Alguns acham assim, não, meu pai vai orar por mim, minha mãe vai orar por mim. Não, não. Então, desde a meninice, Timóteo não é salvo. Mas o que está dito ali? Você sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação.
Sagradas letras. Ou seja, Timóteo foi criado com a sua avó e com a sua mãe, ensinando a palavra, naquele método de discipulado. E foi entrando no coração dele as sagradas letras. Ou seja, ele foi aprendendo a palavra para que ele ficasse sábio na hora da conversão. Se você já aceitou Jesus, você sabe como que aconteceu sua conversão. Como que ela aconteceu? Em algum momento eu te dei um estalo. Você falou, olha, eu sou pecador, eu estou distante do Senhor e eu preciso me arrepender. Mas para acontecer isso, você teve que aprender tantas coisas, que você era pecador, que Jesus morreu na cruz por você, que você precisava se arrepender dos seus pecados. Veja, todo esse conhecimento são o que Paulo está chamando de sagradas letras. Quem ensinou para Timóteo? A sua avó e a sua mãe. Olha que coisa maravilhosa. O que eles estão fazendo ali? Paideia, estão formando o coração de Timóteo na presença do Senhor. Eu costumo dizer que eu fui uma das pessoas de mais duro coração. Eu já contei para os irmãos aqui. Sabe quanto tempo que eu demorei para me converter, irmãos? 10 anos pregando para mim, para eu me converter. Sabe com quantos anos eu me converti? Com 10 anos. 10 anos. Sabe por quê, irmãos? Porque desde a minha meninice eu ouvia histórias da Bíblia. Antes mesmo de saber ler, eu ia dormir, na hora de deitar, minha mãe contava historinha da Bíblia para mim. Diz ela, eu discordo, não lembro, que eu chegava na escola dominical e até atrapalhava a historinha que queria contar na frente, que já sabia. Imagino eu, contava tudo certinho. Mas, irmãos, 10 anos, até que com 10 anos de idade, eu fui num culto, e eu imagino que não era um culto especial nem nada, mas a palavra falou comigo, Deus tocou no meu coração, e eu, ali no final do culto, pedi para ela, olha mãe, eu quero fazer uma oração, porque eu quero aceitar Jesus. Eu já sabia as sagradas letras, percebe? A minha mãe e o meu pai já haviam me ensinado, tornando sábio para a salvação, em que aquele estralo, né, que é feito pelo Espírito Santo, já estava com o caminho preparado. E ali eu me converti. Eu conheço um rapaz, hoje pastor também, que diz que o pessoal brincava com ele, que foi o camarada mais fácil de se converter na história. Ele foi num retiro de juniores, ainda era junior, talvez 10 a 12 anos, e o pregador falou assim, olha, você é pecador, precisa aceitar Jesus. Só falou essa frase, e ele começou a chorar. Imagina uma criança, um junior chorando, e dizendo, eu sou pecador, sou pecador. E eu conheci aquele rapaz, conheci os pais dele, os avós dele, criado na igreja, criado também do mesmo modo como eu contei, ouvindo a palavra do Senhor. Certamente foi fácil para o pregador, né, falar a frase e o menino querer se converter. Mas, para o pai e para a mãe, é uma caminhada de ensinar a palavra do Senhor. Isso é uma formação completa. É isso que Paulo está propondo aqui. Crie ele na doutrina, nesse projeto educacional do Senhor. Irmãos, a gente busca fazer isso. A igreja, pastor, líder de jovens, líder de crianças, líder, enfim, os irmãos da igreja, isso tudo são apoio. Mas quem cria na doutrina e administração do Senhor é o pai, é a mãe, ou quem está em casa, é vô, é vó. Ah, mas eu não tive essa criação, posso me converter? Certamente, Deus é misericordioso, mas como é gracioso que você possa fazer isso com seu filho também. Vamos para a última palavra aqui, não só criar na doutrina, que é essa disciplina, esse projeto educacional, mas na admoestação do Senhor. Agora imagine aquele barco, né? O barco ou o navio em que você está, junto com seu filho. Em primeiro lugar, vêm as ondas e batem naquele barco. É a ira tentando entrar no coração. É o mundo dizendo, vai para cá, vai para lá. E aí você pensando, como que eu não vou provocar a ira ao meu filho? Como que eu vou criá-lo de uma maneira sábia, equilibrada, né? E aí você tem toda a capacidade de ler no manual daquele barco, como içar as velas, como tirar as velas, que é o pano, né, para quando o vento está muito forte, como mudar o leme do navio, como jogar para um lado, para o outro. Essa seria a doutrina do Senhor. Você já foi ensinado pela palavra, e se você não sabe, está lá, para que você ensine o seu filho, e vocês fiquem naquele barco corretamente, e sobrevivam àquela tempestade. A última palavra aqui é a admoestação. Qual é a diferença de doutrina e admoestação? Parece a mesma coisa. Eles são muito parecidos mesmo. Mas a doutrina aqui tem a ver com essa caminhada, este discipulado, este investimento. Você, pai, você sabe quanto você investiu no seu filho, não é verdade? Tem uma história, eu não sei se é real ou não, mas diz que um pai, seja ele, imagino eu, de um poderio aquisitivo comum, não um pai tão rico, né? Mas um pai investe no seu filho do 0 aos 18 anos.
Vocês querem, os pais querem que eu conte aí? Ou você vai ficar desanimado, né? Diz que você, pai, investe na vida do seu filho de 400 mil a 2 milhões de reais, do 0 aos 18 anos, comprando tudo que você tem que comprar para ele, com o adicional da comida. Alguém fez esse cálculo, porque alguém teve tempo para fazer isso, né? Certamente não era um pai cuidando das crianças, mas é de 400 mil a 2 milhões de reais, né? Por aí. Ou seja, se você já tem um filho de mais de 18 anos, cobre dele. Fala, ó, eu quero o estorno aí desse investimento, né? Não, brincadeiras à parte, irmãos, quando a gente fala isso, olha que investimento. Sabia que esse é o menor dos investimentos? O maior investimento e mais difícil é criar na doutrina, criar na formação educacional da lei e da palavra do Senhor. Isso é bem mais difícil, né? Isso custa muito mais. E essa outra palavra, admoestação, tem a ver com sabedoria para a vida. A admoestação aqui, ela é muito parecida, mas ela tem a ver com conselhos, com coisas mais pontuais, o que hoje a gente chamaria de aconselhamento. Porque admoestar é prevenir, avisar, falar de antemão, aquela ideia de criar o seu filho na sabedoria do Senhor, na sabedoria para a vida. Deixa eu perguntar para você, por quem os seus filhos vão ser admoestados? Quem vai preveni-los? Quem vai avisá-los? Porque o mundo está aí com muita palavra para eles. Ó, não faça isso, seja assim. O mundo chega para os nossos filhos e diz, você não é quem o seu pai diz que ele é, e quem o seu pai diz que você é. Você é outra coisa, você tem que descobrir quem você é. Os vossos filhos, os nossos filhos, estão sendo ou serão admoestados pelo mundo. Eles serão expostos a outras verdades, né? Outros conselhos. Então, Deus deu a cada pai, a cada mãe, a capacidade e a missão de ser o conselheiro de seus filhos, de criar no coração deles esse discernimento. Fala, não, a verdade que meu pai inculcou no meu coração, que ele falou, ele repetiu. Meu pai era mais teimoso que a galinha pintadinha, mas glória a Deus por isso, porque ele inculcou no meu coração a palavra do Senhor. Isso é admoestação, criar os filhos com sabedoria para a vida. Tem pais, talvez você seja assim, pai que não era crente, mas que deu uma certa sabedoria para o filho. Deu sabedoria para o trabalho, deu sabedoria para ser honesto. Glória a Deus por esses pais também. E eu espero que eles conheçam ou tenham conhecido o Senhor. Mas agora você, pai, que pega toda essa boa história, foi ensinado a ser uma pessoa trabalhadora, honesta, correta, uma pessoa justa. Agora você pega essa história e você pode adicionar a admoestação do Senhor, a sabedoria do Senhor para o seu filho. Você foi abençoado por Deus para adicionar isso. O que é isso? Se o primeiro é um modelo de discipulado, esse é um modelo de aconselhamento. O primeiro conselheiro dos seus filhos é você, pai, é você, mãe. É claro que às vezes os filhos, por vezes, eles não querem ouvir o conselho dos pais, né? E aí a última coisa que eu falo aqui, talvez você esteja ouvindo isso e perguntando, tá, e se nada der certo? E se essa missão de ser pai, e aí eu incluo todo mundo que cria filho, pai, mãe, vovó, ou enfim, responsável, se não der certo? Se o meu filho virar adulto, e ele, que é um ser humano livre, porque todos são livres, escolher, não responder a essa voz do Senhor. Eu creio que esse conselho aqui, Paulo está dizendo, olha, faça isso. Será muito possível que o seu filho fique firme, mas ainda assim pode ser que o filho escolha não ouvir a voz do Senhor. Lembre-se primeiro que Deus ainda pode mudar a realidade de cada filho. Deus ainda é Senhor para cada filho. E aí, eu creio, irmãos, que nenhum filho escapa de bons conselhos e de bom exemplo dos pais. Então, se você não tem o seu filho na presença do Senhor, nenhum filho escapa de bons conselhos, de bom exemplo, de um bom cuidado. Ah, mas o meu filho está distante. Nenhum filho está imune ou distante das orações de um pai. Nenhum filho. Ah, nada deu certo. Mas a oração, o filho não escapa dessa oração, não está imune. Alguns filhos, eu já ouvi de filhos dizendo para o pai e para a mãe, ó, não ora mais por mim. Mas ele não pode te desobrigar, te proibir de orar. Como diz Jesus, entra no teu quarto, fala com teu pai que está no céu, e ele vai ver, ele que te vê em secreto te responderá. Nenhum filho está distante demais da oração de um pai, da oração de uma mãe. E talvez você até possa pensar, eu não fui um bom pai, mas nenhum filho está também imune a um pai arrependido, convertido,
que possa dizer: olha, meu filho, talvez eu não tenha sido o melhor exemplo de pai, mas agora eu conheci o verdadeiro pai, que é o Pai nosso que está no céu, e eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz. Nenhum filho está imune a um pai que se arrepende de fato, que é sincero, que se converte. Enfim, os nossos filhos, independente da idade deles, os irmãos sabem, eu estou na idade do 1 ano e 4 meses, que é o Isaac agora, está com 1 ano e 4 meses. Que idade fantástica e difícil, né? Mas cada idade tem o seu desafio, né? Você, pai aí de filhos mais velhos, certamente vai ter experiência para dizer isso para mim. Cada idade tem o seu desafio. Mas ainda assim, irmãos, a missão de ser pai é desafiadora, é difícil. Posso colocar aqui pai e mãe, é muito difícil, mas ainda assim, você foi chamado por Deus para isso. E se você foi chamado por Deus para isso, certamente o Senhor te dará graça. Certamente o Senhor te dará capacidade. Basta colocar os seus joelhos na presença do Senhor, orar pelo seu filho e orar por você. Este filho que você tem, que você cria, em primeiro lugar, ele pertence ao Senhor. Os filhos são herança do Senhor, eles são propriedade do próprio Senhor. Mas, e concluo com isso, se é o Senhor que é o Senhor deles, que é o verdadeiro pai desses filhos, aos quais você chama de filho, então Ele também vai te dar graça para ser um bom pai. Ele vai te dar graça para ser alguém que ama, para alguém que é testemunha na vida deles. E a você que talvez seja filho, você que talvez conviva com o pai, você que talvez não tenha mais o seu pai, toda e qualquer relação que nós podemos ter com o nosso pai, nós podemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é o nosso pai por excelência. Se me falta algo do meu pai, certamente isto é suprido na tua presença e com o Senhor. Quero orar mais uma vez, orar pelos nossos pais, você que está aqui, pai, orar também por cada filho, e convoco você, filho, esposa, mãe, a orar pelo pai que está próximo de você, na sua casa, ou seu pai, quem sabe alguém que conviva com você, como nós já oramos. Quero convidá-lo a colocar-se na presença do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado por esse Dia dos Pais. É um dia, Senhor, tão desafiador, tanto para aqueles que têm os seus pais, aqueles que já não os têm, para os pais, Senhor, que nesse dia são homenageados, nesse dia ganham presentes, mas também são convocados por Deus para pensarem, para refletirem a missão de ser pai. Como pai, Senhor, me uno aqui a cada um que é pai, colocando os nossos filhos no teu altar. Senhor, eles são teus em primeira instância. Eles são primeiro teus filhos, depois nossos, Pai. Então, pedimos que o Senhor nos ajude a criá-los nessa educação da lei, da palavra do Senhor, a sermos os discipuladores dos filhos, a sermos os conselheiros dos nossos filhos. Nos ajude, Senhor, em toda e qualquer fase em que eles estiverem, a sermos nós exemplos de servos do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, oramos também por vários pais, que o Senhor dê sabedoria a eles, que o Senhor converta o coração de pais que não têm andado ou não têm estado na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, abençoamos cada pai aqui nessa noite, pedindo da força, da graça, do amor do Senhor para cada um deles, pedindo que o Senhor os use e que o Senhor os sustente também no poder que vem de Ti. E, Senhor, nós não podemos terminar essa oração sem agradecer ao Senhor, que é o nosso Pai por excelência. É no Senhor, Pai, que nós descobrimos a verdadeira paternidade, o verdadeiro amor. O Senhor é tal como a Tua palavra diz, que foi nos colocado em nossos corações o Espírito do Filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Senhor é este Abba, Pai, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai a quem podemos recorrer, aquele que está lá vendo em secreto, quando estamos no nosso quarto, às vezes angustiados, por vezes chorando, mas o Senhor é aquele que nos vê e é aquele que nos consola, tal como um pai de fato nos pega no colo e tem palavras de amor e de consolo para nós. O Senhor é aquele Pai ao qual nós tanto necessitamos, e para aqueles que não têm mais o abraço do Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor é o Pai por excelência, aquele que nos consola, aquele que nos abraça, Deus. Te louvamos, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós ainda temos